Conhecer bem a sua concorrência, desenvolver os diferenciais do seu produto e escolher os canais de venda é tudo muito importante para o sucesso da sua empresa. Mas o seu negócio não vai se sustentar se você não conhecer o passo a passo do contato do seu cliente junto ao seu produto e também como estruturar a sua empresa de forma a atender esse cliente em todas as etapas. Desde o momento onde ele pensa na necessidade de ter o seu produto ou serviço até a hora do pós-venda. E é isso que eu vou te mostrar nesse módulo do Método P, que é o P de processo. Vamos lá? Cada ponto de contato com a sua empresa conta na hora de você gerar uma experiência positiva com os seus clientes. Esse caminho é o que a gente chama de jornada do cliente. É a experiência completa do consumidor com o seu produto ou com seu serviço, desde o primeiro contato com a empresa até a compra e também o pós-venda. Esse é um percurso com fases bem definidas, mas que pode ser maior ou menor, dependendo aí da solução que esse cliente quer adquirir. O que fica igual são as 4 etapas pelas quais todo cliente vai passar até comprar. Deixa eu falar aqui as 4 etapas. Aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e, finalmente, a decisão da compra. Para cada uma dessas etapas, você precisa usar uma abordagem diferente, que conduza o seu lead, que é o potencial cliente, até a próxima etapa. E isso continua até que ele chegue no momento mais esperado por qualquer empresa, que é, claro, a venda. Para você sair na frente e ter a sua empresa escolhida pelo consumidor, você precisa se fazer presente em cada uma dessas etapas. E mais do que isso, você precisa gerar valor e influenciar a decisão dele na compra. Deixa eu te explicar um pouquinho cada uma dessas 4 etapas aí com bastante detalhe. Na primeira etapa, que é a de aprendizado e descoberta, o cliente ele ainda não sabe que tem uma necessidade de compra. Em muitos casos, ele ainda nem conhece a empresa ou então o que ela oferece. É um momento que ele tem apenas uma dúvida. Como se trata de um primeiro contato com o seu negócio, você tem que fazer uma abordagem menos invasiva, aquela assim um pouquinho mais light e menos comercial. Geralmente, isso ocorre quando ele está fazendo ali uma pesquisinha no Google ou então navegando pelas redes sociais, sem intenção clara de comprar, mas apenas buscando algumas informações. Por isso, não é hora de se jogar ali na frente dele, tá? Muito menos de ficar implorando para ele comprar o seu produto ou serviço. O que você tem que fazer nessa etapa é dar pista para que ele mesmo descubra isso. Evite falar sobre a sua empresa para não assustar ele ao invés de atrair ele para você para a segunda etapa. Não faça qualquer abordagem comercial nesse primeiro momento, tá? O foco ele tem que estar na educação. É educar o cliente e não vender. Eu vou dar um exemplo real e da minha experiência de como essa etapa acontece. Imagine alguém que se matriculou numa academia e ganhou um brinde, que era um voucher para sessões gratuitas de depilação a laser com o texto: "Tenha mais tempo para você". Quando ela escolheu aquela academia, ela nem pensava em depilação. Ela apenas quer se sentir mais saudável e mais bonita. Mas aí, com o voucher, ela foi exposta à minha marca, ao meu serviço. E isso vai gerar uma curiosidade, um interesse nessa potencial cliente. Perceba que não é um investimento em vão. Eu não estava ali distribuindo esse voucher na rua. Eu descobri uma oportunidade de dar visibilidade ao meu produto ou serviço justamente aonde a minha persona está, no lugar aonde ela frequenta. Nessa segunda etapa da jornada do cliente, que é o reconhecimento do problema, o consumidor passa a reconhecer que tem uma necessidade específica e que ela precisa ser resolvida. Com base em tudo que ele leu e descobriu aí por conta própria, com a ajuda implícita dos conteúdos que você criou, ele entende que tem um problema para resolver. É a partir daí que a postura que esse potencial cliente assume é a de busca por uma forma de resolver aquela necessidade dele, que é quando ele percebe que não pode fazer isso sozinho. Na prática, ele vai precisar de um produto ou serviço. Essa é a oportunidade certa para mostrar que você tem o que ele precisa e pode ajudar ele a resolver aquele problema. Uma estratégia bastante válida para impulsionar esse momento é o marketing de conteúdo, uma forma de oferecer um conteúdo relevante em troca de informações desse potencial cliente.
Quando você mostra informações valiosas, que você entende o problema dele e conhece a solução, você consegue chamar a atenção dele e construir a sua autoridade naquele assunto. Isso aproxima um pouco mais o seu cliente da decisão de compra, tá? Mas atenção, ainda não é momento de falar em venda. Trazendo o exemplo aqui dentro daquela experiência da clínica de depilação a laser, nessa etapa, aquela cliente que ganhou o voucher de sessões de depilação, quando ela estava lá na academia se matriculando, ela agora começa a reconhecer o tempo que ela perde se depilando com frequência e que isso pode sim ser um problema para ela. Eu fiz a cliente perceber que existia um problema a ser resolvido e a minha clínica pode resolver esse problema dela, que é de perder tempo se depilando. Eu sempre gero conteúdos em sites ou redes sociais sobre os resultados positivos de como a minha clínica é uma autoridade nesse assunto. Eu segmento as minhas campanhas de marketing para pessoas que ficam naquela região da minha clínica e da academia. E essa cliente que está pesquisando sobre as soluções de depilação ou então zapeando pelo Instagram, viu os meus conteúdos e ganhou um voucher justamente da minha clínica. Ela vai fazer um agendamento comigo para ter essa experiência do serviço sem nenhum custo. E é justo que nesse agendamento que eu também possa pegar as informações e dados de contato desse potencial cliente. Meu investimento com o brinde já está começando a dar retorno. Você percebe que até agora eu não falei em momento algum sobre venda com essa cliente? A percepção que ela vai ter, que ela está tendo aí, é que ela está vindo na minha direção. A terceira etapa é a consideração da solução, que nada mais é do que amadurecer a ideia do que o consumidor precisa de fato. Comprar o seu produto ou serviço para solucionar o problema que ele mesmo identificou. Então, a partir daqui, você pode começar a usar estratégias mais invasivas e mostrar que é possível ajudar ele naquele momento. Como a essa altura ele já reconheceu o próprio problema, ele passa a pesquisar e a avaliar todas as soluções possíveis. Ou seja, ele é um cliente bem diferente daquele que era do início da jornada, que nem tinha um objetivo claro. Essa é a hora de você criar um senso de urgência para que ele queira resolver o problema e não abandonar de forma nenhuma a ideia de comprar e solucionar a sua questão. Se ele já tiver o seu contato, melhor ainda. Você pode até falar com ele para descobrir mais detalhes sobre o que ele realmente precisa e mostrar que você tem a solução ideal para ele. Em termos de estratégia, oferecer tutoriais sobre como seu produto ajuda a resolver problemas são boas ideias. Aqui você já pode apresentar o seu negócio e se posicionar como uma empresa que tem aquilo que ele procura e precisa. Agora, vamos dar continuidade naquele exemplo da depilação a laser. Essa etapa acontece quando a cliente já chega na clínica e faz a sessão. É fundamental que nesse primeiro contato, mesmo não pagando nada, essa cliente seja atendida com excelência, de forma VIP e por todas as áreas da empresa. E caso ela tenha dúvidas, que todas essas dúvidas sejam resolvidas. Mas fica uma dica importante, não se esqueça que os seus vouchers, ou então demonstrações, degustações, elas têm que ter um prazo de validade, para poder gerar um senso de urgência no seu consumidor. Esse potencial cliente, ele já sabe que quer resolver o problema. E quando ele vê que tem um prazo determinado para ter contato gratuito com seu produto ou serviço, vai gerar uma percepção de que ele irá perder dinheiro se ele não usar aquele voucher antes que o voucher expire. Essa estratégia faz com que a potencial cliente tenha contato e experimente o seu produto ou serviço antes da concorrência. Na última etapa, que é a de decisão de compra, ele está comparando produtos ou serviços que possam solucionar o seu problema e logo na sequência ele vai decidir o que é melhor para ele. Ou seja, ele descobriu um problema, identificou a solução e entendeu que a sua empresa oferece exatamente aquilo que ele precisa. Dessa forma, as possibilidades de fechar a compra com você são muito maiores. Então, você tem que deixar estampado na sua abordagem as vantagens dos seus produtos e também os diferenciais competitivos, aqueles que a gente escreveu, do que esses diferenciais oferecem em relação à concorrência.
Compartilhar demonstrações do seu produto são ótimas alternativas para assegurar o quanto a sua solução é melhor do que a deles. Você pode e deve fazer contato direto com o seu futuro cliente. Só tenha cuidado para não ser muito insistente, porque senão você vai perder todo o esforço que fez até agora. Afinal de contas, é ele que deve escolher a sua empresa. Uma boa sacada é criar uma oportunidade perfeita para que ele se sinta à vontade para finalizar o processo, o que inclui se valer de gatilhos mentais. Vamos trazer novamente aquele exemplo lá da depilação a laser. Essa etapa vai acontecer logo depois que a degustação acontecer, e assim o cliente vai perceber os benefícios dessa degustação. Ela já fez a sessão de laser, onde percebeu que não sentiu tanta dor e recebeu várias explicações sobre todo o processo. Agora sim é o momento que ela já pode ser apresentada para os pacotes e os preços. E as promoções que são atreladas aí ao voucher que ela trouxe e outras opções dos seus serviços. Para você que veio com um voucher da Academia Tal, nós temos um desconto de 20% para as 10 sessões de depilação. Vamos agendar? Essa cliente que já teve contato, gostou do seu produto, vai pensar nas outras soluções que ela pesquisou ou então que ela já teve contato. E dentro dos diferenciais que você expôs em relação à concorrência, ela vai decidir se compra ou não o seu produto ou serviço. E é assim que se conquista mais um cliente. Mas o ciclo não termina aí não. E isso a gente vai ver um pouquinho depois. Tendo todas as etapas da jornada do seu cliente mapeadas e os pontos de contato da sua empresa com o cliente durante todo o percurso, você pode mapear as atividades que serão necessárias para a sua empresa atender o cliente com a maior excelência. Quando a gente chega nessa fase, está detalhando e definindo os processos da empresa no que diz respeito à participação dele e a nossa em cada momento dessa jornada. Na apostila 8, a gente tem um quadro completo para a gente poder preencher com todos os processos. Como são muitos campos, para que você entenda melhor, eu vou fazer um passo a passo com aquele exemplo real da clínica de depilação a laser, que vocês vão poder ver aqui na tela, tá? Aí vocês vão poder pensar, adaptar e preencher dentro da realidade da empresa de vocês. O primeiro passo é trazer um resumo da sua persona. Aquela mesma que a gente definiu lá no P de Pessoas da apostila 4. Perceba que nessa apostila a gente tem quadros diferentes para a persona 1 e a persona 2, que você definiu antes. E caso os processos sejam muito diferentes entre uma e outra, a gente pode fazer esse detalhamento. Preencher esse campo inicial é importante para a gente poder sempre visualizar e ter em mente a nossa persona e o que ela realmente representa, que é o nosso público-alvo. Em seguida, nós temos a tabela, que representa todo o período de tempo da jornada do cliente, incluindo o pós-venda. Quais os canais a serem trabalhados em cada um desses pontos de contato e como o cliente interage com o seu negócio. Na esquerda, representando as linhas, a gente tem o detalhamento de cada uma dessas etapas da jornada do cliente. Necessidade, pesquisa, conheceu, chegou, olhou produtos, tirou dúvidas, comprou, pagamento, entrega e pós-venda. Vamos preencher cada linha com aquele nosso exemplo, começando pela linha da necessidade e a coluna dos pontos de contato, que é onde será realizada aquela ação, ou ainda onde se dará o contato do cliente com a sua empresa. Nesse caso, a cliente ainda não teve contato com a empresa e ele apresenta somente a necessidade que ele descobriu, que é: tenho pelos encravados e não gosto de sentir dor todos os meses. Em seguida, vamos para a coluna o que espera, que é justamente o que a cliente espera da empresa naquele momento de necessidade. O que ela espera é eliminar os pelos e não gastar mais com depilação. E o que ela recebe? Vamos preencher justamente com o que a empresa vai oferecer para o cliente. Porém, nesse caso, ainda é nada, tá? Porque ela ainda nem sabe onde vai fazer. Essa pessoa, ela ainda não conhece a sua empresa, mas isso vai mudar logo, logo. Na coluna sentimento, traga o que o cliente sente ou como ela se sente naquele momento. Nesse caso, ela sente preocupação, porque ela ainda não sabe como ou quem vai resolver esse problema dela. Em observação, procure detalhar um pouquinho sobre esse sentimento.
No caso da nossa cliente, ela ainda tem pelos e não sabe onde fazer. E na nossa última coluna, que é o ponto de dor, traga o que pode ser uma dificuldade ou ponto de preocupação para o cliente naquele momento de necessidade. No nosso exemplo, ela quer fazer a depilação, mas acha que dói e tem medo de queimaduras e acha que também pode ser caro. Bom, gente, assim a gente finaliza a linha referente à etapa de necessidade. Aí vamos avançar na tabela, onde a gente tem a etapa de pesquisa, onde a nossa cliente já está procurando quem vai solucionar o problema dela. Os pontos de contato dessa pesquisa são, no nosso exemplo, o Google, Instagram, indicação, que foi no caso a academia que deu o voucher para ela. É por esses canais que a cliente conheceu a empresa. E o que ela espera, né? O que espera a cliente nesse exato momento? Ela espera encontrar uma clínica de confiança que seja perto do trabalho e barata. Em troca, o que ela recebe da empresa? Recebe a proposta de eliminar pelos em 10 sessões e não precisar mais gastar dinheiro e não sentir mais dor com depilação. O seu sentimento, ele muda, então, ela fica feliz com a proposta. Na coluna observação, eu detalho que ela fica feliz porque vai ganhar um tratamento grátis. Ao mesmo tempo, eu percebi também que durante essa etapa de pesquisa, o ponto de dor dela foi ficar confusa com tantas ofertas de clínicas diferentes. Ela colocou no Google e muitas clínicas ofertavam sessões gratuitas. Na próxima linha da tabela, a gente tem conheceu, que é o momento que o cliente tem um contato efetivo com alguém da clínica. Esse ponto de contato, no nosso exemplo, ocorre por WhatsApp, uma vez que tanto ela tem o nosso contato, como nós também. E aí a gente já cadastrou no banco de dados. Nesse momento, o que a cliente espera é agendar sua sessão para no mesmo dia, às 18 horas, logo após o trabalho. Porém, por conta da disponibilidade, o que a empresa oferece é um agendamento no outro dia, porque a agenda nesse horário costuma ser muito cheia. Isso vai gerar um sentimento de ansiedade nessa cliente, porque eu observei que ela queria fazer no mesmo dia. O ponto de dor que gera preocupação na cliente é que ela quer otimizar o horário da saída do trabalho para poder fazer a sessão. De qualquer forma, a gente conseguiu concretizar o agendamento, o que nos leva para a próxima etapa, que é chegou. Ao chegar na clínica, o ponto de contato é na recepção. E o que ela espera é um lugar aconchegante, limpo e com atendimento rápido. Só que, além de tudo isso, o que a empresa oferece também é um atendimento personalizado, uma avaliação bem feita. E nesse momento, a cliente se sente super satisfeita, porque ela amou saber que não sentiria dor e gostou do atendimento. E tudo isso porque ela tinha algumas preocupações, que eram o medo de doer e do atendimento atrasar muito. Chegou o momento, então, dela experimentar o nosso serviço, que é o que a gente vai detalhar na linha de olhou o produto. Nesse momento, ela tem o primeiro contato com a sala de laser e tudo que ela espera é não sentir dor. E é justamente o que a clínica oferece, é uma depilação onde ela sente menos dor do que ela esperava sentir. Ela se sente super aliviada, porque ela percebeu que vai conseguir resolver o problema dela, já que ela aguentou bem aquela sessão. Mas agora a preocupação dela é outra. Ela tem medo de se vai conseguir pagar o tratamento em todas as áreas do corpo que ela gostaria de fazer. O que nos leva para a próxima etapa, que é tirou dúvidas. Nesse momento, alguém da recepção vai atender e ela vai saber os preços e ver se ela consegue pagar por todas as outras áreas do corpo. A gente vai oferecer uma promoção atrativa se ela fechar naquele dia. A nossa cliente, ela fica então pensativa, já que ela tem medo de se comprometer com um tratamento muito longo. A sua preocupação é de ter que fazer parcelas muito grandes para poder depilar esse corpo inteiro. Como os nossos pacotes eram muito bons, a nossa cliente foi conduzida com sucesso para a próxima etapa. Ela comprou. E ainda sendo atendida na recepção, tudo que ela queria era pagar muito rápido e ir embora. Mas aí ela tinha que preencher um contrato, um termo de consentimento e fazer o agendamento da próxima data. Isso deixou a nossa cliente um pouquinho irritada, porque ela queria um processo mais rápido e menos burocrático. Ela tinha outros compromissos e queria ir embora bem rápido. Por isso, procuramos agilizar essa etapa de pagamento. Na recepção, o que a cliente espera é passar o cartão e ir embora. E é justamente isso que a gente faz.
Mas como o valor da parcela era alto, ela ficou super ansiosa. Ela ficou com medo de não passar o valor que ela queria. A sua preocupação era porque ela queria fazer mais áreas do corpo para poder então se livrar de todos os pelos de uma só vez. Ela tinha medo de não ter limite no cartão de crédito dela. Mas isso não ocorreu e passamos para a etapa entrega. Ainda na recepção, ela recebe a sua nota fiscal e a confirmação do agendamento, que é justamente o que ela esperava. Então, ela se sente feliz, porque era justamente isso que ela queria que acontecesse e ela conseguiu se livrar de um problema que ela já tinha. Mas aí ela fica preocupada se vai ter alguma reação depois do procedimento. No dia seguinte, e surpresa! Na etapa de pós-venda, alguém da nossa equipe entra em contato com a cliente por WhatsApp. E ela está na sua casa ou então no trabalho e não esperava essa mensagem. A clínica entrou em contato para saber como ela estava depois da sessão. E isso gera um sentimento de surpresa e segurança daquela cliente, já que ela não esperava aquele atendimento e se sentiu ainda mais segura para poder continuar as sessões. E com isso a gente deixou para trás toda aquela apreensão que ela tinha se as sessões não teriam intercorrências. E a gente terminou todas as etapas do atendimento com sucesso. Eu acredito que com esse exemplo bem completo, você já consiga preencher a tabela pensando no seu negócio, na sua persona e no seu produto ou serviço, certo? Todo esse quadro dá uma visão estratégica de todo o processo que a cliente passa, desde a descoberta da necessidade até o pós-venda, além de como acontece a nossa interação com esse cliente em diversos momentos. E é a partir desses pontos de contato que a gente vai definir, a partir de agora, a estrutura organizacional da sua empresa. Mas antes de seguir, pausa o vídeo um pouquinho e responde primeiro todo o quadro. E aí, só depois dele pronto, você vai avançar para a próxima fase, tá? A estrutura organizacional é uma forma de como a organização está dividida e as suas hierarquias. Ela define como é feita a gestão das suas atividades e a comunicação entre os setores, para que assim você possa alcançar os seus objetivos estratégicos. Nesse primeiro momento, talvez tenham poucas pessoas trabalhando na sua empresa. Ou o mais provável é que seja só você, a Eupresa. Mas é muito importante que você conheça e comece aí a separar os papéis para você poder entender quanto tempo e esforço você usa para atender cada etapa da jornada do seu cliente. Hoje pode ser só você, mas essa operação ela tem um custo. Então você tem que saber quanto custa isso para poder fazer o seu negócio crescer depois. Então o primeiro passo nessa construção é transcrever os pontos de contato que você acabou de definir nas etapas da jornada do cliente para a tabela de estrutura organizacional da apostila. Essa lista ela tem que ser preenchida na coluna ponto de contato. Caso tenha alguma repetição, não se preocupe, pois pode ser mais de uma função ou então profissionais atuando de formas diferentes no mesmo ponto de contato. Para cada um dos pontos de contato, preencha qual é a área profissional que aquela pessoa deve pertencer. É um designer, um contador, um químico, um vendedor, ou seja, para atender o cliente naquele ponto de contato, qual é a especialidade desse profissional? Qual seria o melhor profissional para atender o cliente naquele momento? E em seguida, você já sabe qual é o profissional. Então, vamos escrever quais são as habilidades e competências que esse profissional tem que ter para atuar naquele ponto de contato. E aqui vale levar em consideração não só a formação e a experiência, mas também a afinidade que aquele profissional terá com o produto ou serviço no qual ele está atuando. Na coluna do responsável, preencha quem estará à frente de cada um desses pontos de contato. Esse campo ele é bem importante quando temos estruturas pequenas ou até as Eupresas. E a gente imagina que a gente consegue absorver diversas tarefas e funções, né? Quando você for preenchendo na coluna seguinte os dias que vão ser dedicados a tantas tarefas, a gente começa a perceber que não existe agenda para tanto. E é aí que você vai começar a pensar como realocar cada atividade dessa. O que nos leva justamente para a última coluna. Quais são as atividades que você vai realocar devido à sobreposição de tarefas? A ideia aqui é tentar distribuir ou delegar
o que estiver te afastando das tarefas que são estratégicas para a sua empresa, ou então que demandam muito tempo, ou até as tarefas as quais você não tem habilidade ou competência para poder executar. Depois que você preencher o quadro completo, analise se não tem nenhuma sobreposição de atividades que você possa agregar em outro ponto de contato diferente ou até separar caso já tenha uma sobrecarga de atividades. Verifique se você ou seu sócio, por exemplo, vão realmente dar conta das tarefas e atividades estratégicas que vocês definiram antes. Em caso negativo, você tem que criar uma estratégia de realocação para essas tarefas, tá? Pessoal, tendo definido cada área profissional, ou seja, o perfil de quem atuará em cada ponto de contato, a gente pode finalmente desenhar o organograma da sua empresa. Existem vários modelos de organograma, mas a estrutura linear é o formato mais simples e antigo e é por isso que é o mais comum nas empresas de pequeno porte. Você pode ver um exemplo lá na última página da sua apostila e é a partir daí que você vai criar o seu próprio. Tenha em mente como será a divisão das áreas que a gente listou antes e elabore uma estrutura organizacional da sua empresa como ela está agora. Pode ser que seja só você no começo, e isso não é um problema. O problema seria se você não identificasse as diversas atividades e as interfaces da sua empresa com os clientes. E por isso é importante saber quais são as áreas que você tem hoje para que você futuramente já saiba quem você deve contratar. Crie o seu organograma numa folha grande de papel ou então com as ferramentas do PowerPoint para poder ficar algo bem visual e organizado. Comece com o retângulo maior, que é você. Embaixo de você vem quem? O marketing, o vendedor, o caixa, o contador. Vá alocando os retângulos como o exemplo que está aí na sua tela e preencha os retângulos de acordo com os cargos que você preencheu lá nos pontos de contato, tá? Imprima e deixe bem visível no seu escritório ou no seu local de trabalho para que você sempre possa visualizar quem é o responsável por cada uma das atividades, por cada ponto de contato com o seu cliente. Com a jornada do cliente bem mapeada, os nossos processos definidos e o nosso organograma desenhado, chegamos ao final do módulo 8. Tudo parece bem estruturado para a gente poder partir para a próxima etapa, que é o P de planejamento financeiro. Até lá!